De manhã nós falamos um pouco sobre estratégias, tá? Qual é a ideia da estratégia da PNL? É a questão que eu falei, página 51, por favor. Nós falamos um pouco sobre estratégias. Eu não perguntei, ficou alguma dúvida do que nós vamos chegar até agora? Tudo bem? Ficou claro? Nós falamos de manhã sobre estratégias da programação neurolinguística. E o que são estratégias? São alterações também de padrões, de sinapses. Nós falamos de manhã então também sobre estratégias, os modelos que eu apresentei, tá? Tudo, como eu falei, tudo que você faz tem uma estratégia. Desde sair da cama de manhã, delegar responsabilidade, ensinar, conduzir negociações, fazer uma comida, tudo tem uma estratégia. Então, o problema é que às vezes essa ideia aqui, ó, de processamento, é extremamente óbvia e tem a ver com o processamento de computadores. A entrada, o processamento, a ação, né, e a saída, e se porventura o resultado não for satisfatório, uma tentativa diferente para novamente dizer, não, está concluído. É bem simples, tá? Na verdade, bem óbvio, inclusive tem até no material de vocês outros trainers ensinando o modelo TOTS. É um modelo bem simples. Mas quais são as sacadas do modelo como esse aqui? A primeira sacada é que as pessoas podem paralisar em alguns desses momentos. Por exemplo, nós falamos sobre isso, não existe fracasso, e sim feedback. Então, em algum momento, a pessoa pode, de repente, fazer uma tentativa de desistir. Em outro momento, a pessoa tem uma saída incongruente e não volta a repetir a operação para ter um resultado melhor. Mas o que significa tudo isso? É um processamento extremamente simples. Mas o que significa isso? Nós precisamos aprender dos nossos clientes a elicitar também a estratégia, a sintaxe dele. E também dentro do processo de modelagem, também existe isso aqui. Elicitação da maneira como ele processa. Como ele faz aquele processo para ter o resultado que ele tem. Lembra que nós falamos no primeiro dia sobre uma das neurobobagens comuns da sociedade? Que você não nasceu com o dom, né? Eu não cheguei a falar para vocês isso, né? Não, mas para eles não. Na sociedade ainda tem inclusive alguns caras palestrantes aí cobrando caríssimo para falar bobagem, né? Então, porque eles estão desinformados, dizendo assim, se você não nasceu com o dom, se você não nasceu com o dom, tem direito de dar para você. E está provado pela neurociência que a ideia do dom não existe. Sabe, se você não tem o dom, não é para você? Então, isso na verdade chama-se neurobobagens. A neurociência é uma das neurobobagens. A neurociência provou que a ideia do dom não existe. Existe o quê? Existe plasticidade neural e a menos que você tenha uma limitação física. A menos que você tenha uma limitação física, todo e qualquer comportamento pode ser modelado. Eu citei no primeiro dia, e vou repetir agora, eu citei, por exemplo, um senhor de 70 anos que decide que vai ser o melhor velocista do mundo e vai ganhar na corrida do Usain Bolt, por exemplo. Né? O próprio Usain Bolt já está com 30 e poucos anos e está parando agora de correr porque ele sabe que o envelhecimento do seu corpo está impedindo ele de ter a performance que ele gostaria. Ele mesmo, super velocista, certo? Então ele sabe que o próprio corpo dele não vai permitir mais que ele consiga continuar batendo todos os recordes, porque o tempo passou para ele também, ok? Então, em síntese, um senhor de 70 anos, pelo amor de Deus, né? Não vai nunca ser o maior velocista do mundo. Por quê? Porque fisicamente o corpo dele não conseguiria. Mas psiquicamente ele poderia sim, mas o corpo não ajuda. Então, em síntese, a menos que ele tenha uma limitação física, todo e qualquer comportamento pode ser modelado e replicado. Ok? Então a ideia do dom não existe. Em síntese, eu falei também para vocês, linkando com o conteúdo, que Tony Robbins, ele modelou o melhor atirador do exército americano, sem nunca ter pego numa arma, e replicou esse mapa. Só que, quando você pega uma sintaxe, quando você pega um mapa, e coloca dentro desse mapa, né, as ferramentas para mensurar resultados, né, as ferramentas, por exemplo, aqui, ó, isso é Robert Hills, né? Estratégias para mensuração de resultados, todos os indicadores de desempenho, e você não para
Porque o que acontece? Tem pessoas que têm medo do fracasso. Nós aprendemos que não existe fracasso, sem feedback. Tem pessoas que em algum momento param esse processamento. Então, com digamos, essa estratégia que é o modelo TOTS, ela é ridiculamente óbvia, mas dentro do modelo TOTS você pode colocar toda uma estratégia para que a pessoa possa modelar um padrão de comportamento e ter os mesmos resultados que a outra pessoa tem. Ok? Então, basicamente, a ideia do TOTS é você ter critérios para fazer com que as pessoas tenham processos cognitivos. E aí também nós, como profissionais de PNL e como coach, nós podemos criar, por exemplo, elicitar estratégias. Vem cá, como é que você faz? Você pode me explicar? Quando uma estratégia dá um resultado ineficiente, você pode colocar no papel a estratégia e verificar onde é que está o ponto em que ela não está sendo efetiva. Lembrando que precisa de feedback. Lembrando que precisa da ação e do feedback antes de fazer o término da operação. Algumas pessoas podem paralisar no meio do processo. No meio do processo elas podem dizer assim, eu tentei e não deu certo. Sim, mas espera aí. Né? Usando o TOTS, você entende que você vai ir fazendo novas operações, novas ações, até que realmente o processo fique efetivo e você tenha o resultado que você quer. Por quê? Porque não existe fracasso sem feedback. Agora, ninguém também é insano, né? Por quê? Porque algumas pessoas, às vezes, estão num padrão quase que em transe, fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes, o que não faz sentido nenhum, certo? Enquanto você não elicita a estratégia dele, pode ser que ele esteja no transe. Mas eu tento, não consigo, mas tu tenta do mesmo jeito, meu filho. Não é ridiculamente óbvio? O TOTS chega a ser extremamente óbvio. Tudo bem? Entendeu a ideia do processo de licitação de estratégias? No final, vocês não estarão no final de abril, né? Tá. Porque assim, vamos fazer assim, vocês vão estudar em casa agora, né? E vocês vão estar fora o mês inteiro de abril? 14 de abril vai ser 2 de maio. 14 a 2. Nos próximos dias agora, se vocês quiserem agendar, se tiver alguma estratégia, todos vocês, tá? Porque eu vou ver vocês no final de abril, tá? No final de abril, você vê no 14 e 15 de abril o Neuroperformance, e no final de abril é o último dia de PNL coaching, principalmente uma imersão em coaching, mas o nosso coaching ele é coaching com PNL. Então, vocês podem trazer algum tipo de estratégia que vocês querem analisar e vamos pensar juntos, podem trazer isso como tema para nós também. E no caso de vocês aí, eu acho que seria importante já, de repente na outra semana nós marcamos para mim entender se vocês conseguiram a questão da missão e propósito, eu ajudo vocês. Depois que vocês verem o vídeo, eu ajudo vocês na missão e propósito, de repente usar algumas ferramentas principais ali. Tá? Então, basicamente, a grande sacada, tem bastante informação sobre licitação de estratégias, mas a grande sacada que você deve trabalhar com o seu cliente é elicitar a estratégia, é externalizar no papel qual a estratégia que ele usa para tomada de decisões em alguns contextos onde ele não está tendo resultado e, por exemplo, uma outra pessoa que está tendo muito resultado, o que você pode modelar disso? Lembrando sempre o TOTS, que é a ação, né? A operação, daí o feedback, se está tudo ok de acordo com o que você espera de resultados, é saída quando concluiu. Ok? Então, basicamente, o que é o TOTS. Claro, dentro de um pouco mais de tempo, por isso que eu estou solicitando que vocês façam e a gente senta e eu analiso com vocês. Mas é importante em alguns momentos você colocar no papel essa estratégia. Eu vou gravar um pouco mais sobre isso daí, tá? Eu vou gravar um pouco mais isso para ficar um pouco mais claro.